Olá, queridos irmãos, amigos, sejam bem-vindos. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa através do seu computador, da sua TV, do seu smartphone. Obrigado por nos permitir entrar na sua vida, por dedicar este tempo para nós. Adorar a Deus é a nossa prioridade suprema. É o maior de todos os privilégios que nós temos. E eu quero convidar você a fazer isso com toda a alegria, a absorver cada momento deste culto que foi preparado para você, para a sua família, com toda a dedicação de todo o nosso coração para servir a Deus e servir você. Por isso, receba este convite e nos acompanhe até o fim, participando, orando, cantando, ouvindo a palavra de Deus, para que juntos sejamos edificados, ainda que não possamos estar presencialmente juntos. Seja bem-vindo, adore a Deus com alegria. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você. Graça e paz, vamos celebrar ao Senhor mais uma vez, em tempos de isolamento. Talvez a pergunta que mais se faça nesses dias, em todo mundo, em toda a sociedade, talvez seja: onde está Deus nisso tudo? Eu mesmo já fui perguntado sobre isso. Onde está Deus quando uma pessoa que escreveu uma linda vida parte e não consegue ter quem ama perto para se despedir? Onde está Deus quando desastres acontecem e uma criança se perde? Talvez essa pergunta até Deus esteja fazendo: onde eu estou na vida de vocês? Uma sociedade em que nós afastamos Deus de todas as coisas, de tudo aquilo que planejamos. Talvez Ele esteja perguntando: onde eu estou nisso tudo? Eu não sei o que você vive nessa hora, nesse momento, mas eu sei onde está a resposta para essa pergunta: onde está Deus? A palavra dele diz que Ele está perto daqueles que o adoram, perto daqueles que o invocam. Mas precisa também que eu e você
possamos nos posicionar para que esse Deus, de uma forma amorosa e poderosa, intervenha nas nossas vidas. Eu quero com você lembrar que perto está o Senhor, mas nós precisamos nos aproximar mais dele. Que essa seja a nossa oração nesse tempo. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Continue adorando, te louvarei, Senhor, não importa, não importa. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Deus, tu conheces o nosso coração nesse tempo. Tu conheces aquilo que vivemos. Permita, Pai, que o nosso desejo em estar na tua presença, em permanecer na tua presença, Senhor, seja muito firme, seja muito consciente, muito confiante na tua ação, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está perto, sabemos que o Senhor está nos ouvindo, que as nossas canções, que a nossa adoração chegue como um cheiro suave até o Senhor, e que o que vivemos possa ser colocado diante do Senhor, e que alcancemos no Senhor todas as respostas que tanto precisamos, porque nós declaramos que queremos estar debaixo da tua mão, queremos estar perto do Senhor, queremos estar reconhecendo o teu senhorio em nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus. Adore, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, te ofertamos nesse dia, Senhor. Te ofertamos aquilo que temos. Quero te ofertar, mas ainda é pouco perto do teu sacrifício ali na cruz.
fomos chamados amigos teus, não servos. Somos Igreja do Senhor, um povo unido em amor, chamados para abençoar sua família. Unidos na esperança e fé, cheios da graça e temor, pai e mamãe, filhos e avós, Deus planejou família do Senhor. Esse tem sido um tempo precioso para crescermos como discípulos de Jesus e nos envolvermos em cada área da nossa igreja, em especial nesta área que é a contribuição financeira. Continue expressando a sua fidelidade através do dízimo, a sua generosidade através das ofertas, o seu compromisso com a sua igreja local. Somos uma família e tenho certeza que o Senhor vai sustentar a sua vida, a sua família e também vai nos sustentar como Igreja de Jesus Cristo. Contribua, se envolva, participe e continue firme na caminhada com Cristo e na caminhada comunitária. Deus te abençoe grandemente. Aleluia.
compartilhar com você uma oração de entrega. Esta música, ela diz: usa-me, Senhor. É maravilhoso podermos estar nas mãos do Senhor, independentemente das circunstâncias. Então vamos orar junto, desta forma. O meu caminho entrego a Ti, Senhor. Elevo a Ti todo o meu louvor. Quero andar em Teu propósito, fazer o que colocar em meu coração. O meu caminho entrego a Ti, Senhor. Elevo a Ti todo o meu louvor. Quero andar em Teu propósito, fazer o que colocar em meu coração. Faz-me entender o andar pela fé, dá-me forças para vencer. Faz-me entender o andar pela fé, dá-me forças para vencer. Faz o Teu querer em mim. Usa-me, muda-me. Faz o Teu querer em mim. O meu caminho entrego a Ti, Senhor. Elevo a Ti todo o meu louvor. Quero andar em Teu propósito, fazer o que colocar em meu coração. Faz-me entender o andar pela fé, dá-me forças para vencer. Faz-me entender o andar pela fé, dá-me forças para vencer. Usa-me, muda-me. Faz o Teu querer em mim. Usa-me, muda-me. Faz o Teu querer em mim.
Graça e paz. Como é precioso esse tempo em que nós podemos juntos meditar na palavra de Deus, crescer espiritualmente, crescer enquanto comunidade de fé. Eu quero convidar você a meditar comigo na palavra do Senhor. O livro é 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 1 a 15, e o tema da nossa reflexão é Deus pode mudar os nossos planos. Diz assim a palavra: O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você quem vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Vamos orar? Bondoso Deus, é a Tua palavra. Nós confiamos na Tua palavra e no poder que ela tem de transformar a nossa vida, de nos conduzir rumo à Tua vontade, de nos santificar. Fala-nos, Senhor, com poder, cumpre o Teu propósito em nós, faz Tua vontade por meio da Tua palavra em nossas vidas e que seja Tua e somente Tua a glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. A história de Davi é uma das mais conhecidas e mais detalhadas das histórias de personagens das Escrituras Sagradas. Davi foi coroado rei, conquistou Jerusalém, instalou nela o seu trono e também transferiu para ali a Arca da Aliança. Depois de um tempo, Davi ficou profundamente perturbado por ver que, enquanto ele mesmo vivia num palácio, a Arca da Aliança
ficava numa simples tenda. Decidido a mudar aquela situação, ele planejou construir um templo para Deus, um templo para a Arca da Aliança. E todos no reino ficaram entusiasmados, até o profeta Natã apoiou com alegria aquele projeto. Mas antes mesmo de começar, ele precisou desistir, porquanto lhe tenha faltado o mais importante dos apoios, que foi o apoio do próprio Deus. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, o plano de Davi foi frustrado. Mesmo tendo o coração voltado para o Senhor, desejoso de servir ao Senhor como ele estava, ele teve que abandonar aquele intento, porque não era aquela a vontade do Senhor para a vida dele, nem para aquele tempo. A experiência que Davi teve, ela não é estranha, certamente, para nenhum de nós, porque nós também somos pessoas que constantemente fazemos planos, e sempre que fazemos planos, desejamos que eles sejam acolhidos, confirmados, abençoados por Deus. Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes, Deus muda radicalmente aquilo que planejamos. Ele frustra, sem qualquer cerimônia, os projetos que fizemos, e isso, sem dúvida, não é fácil de entender. Mas é aí que grandes lições começam para o nosso crescimento espiritual. É aí que temos o privilégio e grandes oportunidades para conhecermos melhor ao Deus a quem nós servimos. E é por isso que, a partir desta rica porção da Escritura, eu quero compartilhar com você algumas dessas lições. A primeira é que Deus nem sempre está por trás de uma boa intenção. Diz o verso 4: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, não é você que vai construir uma casa para eu morar. E no verso 6, por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, por que você não construiu um templo de cedro? O profeta Natã e todos os habitantes de Israel sabiam que Davi era um homem especialmente ungido pelo Senhor. Eles tinham plena certeza que Deus estava com Davi em cada uma das suas conquistas. Eles também sabiam que o coração do rei era completamente voltado para Deus e o seu desejo era de agradá-lo em tudo. Mas todos, inclusive o próprio Davi, precisavam aprender que a aprovação de Deus não é uma coisa automática só porque tinham uma boa intenção. Eles precisavam compreender de maneira mais ampla, mais profunda, aquilo que Deus estava realizando na vida deles, na vida da nação, naquele momento da história da salvação. E nós também precisamos aprender, entender aquilo que Deus está realizando antes de fazermos projetos, antes de traçarmos planos para as nossas vidas. Ou acabaremos passando por decepções, como a que Davi passou, e tem um caso bastante difícil no Novo Testamento, como Pedro passou. Que experiência amarga a do apóstolo Pedro,
quando Jesus disse que iria para Jerusalém e chegando lá, ele seria preso, seria julgado e seria crucificado, Pedro então chama Jesus no canto e revela para o Senhor que tinha outros planos, planos melhores que os próprios planos do Senhor Jesus. Mas sabe qual foi a resposta, né? Você se lembra qual foi a resposta que Jesus deu a Pedro? Eu vou ler para a gente não perder nenhum detalhe. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso você pode conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 23 e 24. O plano de Pedro se apresentava muito bem intencionado. Ele queria proteger o Senhor, ele queria que o Senhor se tornasse rei sem ter que passar pela vergonha, pela humilhação, pela dor, pelo sofrimento da cruz, pela morte na cruz. Mas aquela boa intenção, ou melhor dizendo, aquela aparente boa intenção, vinha diretamente do inferno e havia enganado, seduzido o coração de Pedro. E como Pedro, assim como Davi, nós também estamos sujeitos ao engano. Se nós confiarmos cegamente em nosso coração, poderemos entrar em grandes ciladas. Portanto, mesmo que uma ideia seja bem intencionada e até mesmo seja apoiada por gente madura e piedosa, ela não garante a aprovação automática de Deus, porque a vida com Deus, ela não gira em torno de boas ideias, mas de alinharmos as nossas decisões com a vontade dele. A segunda lição que podemos aprender dessa experiência do rei Davi é que Deus sempre está nos orientando para propósitos maiores, para propósitos melhores. Diz assim no finalzinho do verso 8 e no início do verso 9: agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar. O projeto de Davi foi rejeitado porque Deus estava pensando muito mais longe e muito mais alto. Ele tinha um plano mais nobre do que o plano do rei. E nem podia ser diferente, porque estamos falando do próprio Deus. E ele prometeu o seguinte, que daria a Davi uma grande fama. Não por ele ter edificado um templo, mas por ele ter edificado um reino para Deus. Através de Davi, Deus iria consolidar uma nação, trazendo paz e prosperidade para o seu povo. E Deus não podia permitir que Davi perdesse o foco daquele que era o seu legítimo chamado. Deus não podia permitir que Davi trocasse o ótimo, o excelente, pelo bom. Um exemplo de pessoa que compreendeu tão bem o plano de Deus que não hesitou em pagar um alto preço para vê-lo cumprido, nós encontramos em Paulo, o apóstolo. Lá no livro de Atos temos o relato que, enquanto Paulo se despedia dos presbíteros de Éfeso para ir para Jerusalém, onde seria preso e caminharia para o seu próprio martírio, o profeta Ágabo
pegou um cinto, se amarrou e dessa maneira dramatizou, dizendo: é isso que vai acontecer com este homem se ele for para Jerusalém. E ao ouvir isso, os irmãos ficaram assustados e tentaram dissuadir Paulo de fazer essa viagem. Mas sabe o que o apóstolo respondeu? Em Atos 20, 24 está registrada a sua resposta: não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Aprendemos com a intenção de Davi e entendemos, através daquela intenção, que nós também temos a tendência de nos contentar com pouco, com menos do que Deus tem preparado para nós. É impressionante como os pequenos prazeres da vida desviam o nosso foco da eternidade. Como nos fartamos com petiscos, esquecendo o grande banquete que Deus tem preparado para nós. O problema é que planos que aparentam ser bons acabam por tornar a nossa vida pequena, infrutífera e acomodada diante do ministério para o qual nós fomos chamados. Portanto, sempre que Deus impedir que um plano seu se concretize, saiba que o que você deve fazer é se alegrar e se preparar, sabendo que, através daquela frustração, Deus está reorientando sua vida para um propósito bem maior e bem melhor do que você mesmo tem em vista. E, finalmente, a terceira lição que podemos extrair dessa experiência de Davi é que Deus sempre quer nos usar para abençoar outras vidas. Diz o finalzinho do verso 10 e também no verso 11: saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. E o verso 14: eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Deus havia preparado para Davi muito mais do que ele podia imaginar. Davi pensou num templo para ser a casa de Deus e um lugar de adoração para umas poucas pessoas. Mas Deus estava afirmando, através da sua dinastia, um reino eterno, para fazer com que o mundo inteiro pudesse adorá-lo, pudesse conhecê-lo. Através de Davi, a promessa feita a Abraão de abençoar todas as nações da terra seria cumprida. Deus estava conduzindo a história para a sua própria vinda ao mundo, para que Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, viesse a este mundo. E foi isso que aconteceu quando o filho de Davi nasceu e se tornou ele mesmo o templo através do qual nós temos acesso à presença de Deus, através de quem nós temos comunhão, podemos nos relacionar com Deus e experimentar a maravilhosa salvação que Ele nos concedeu através da sua obra consumada na cruz. E ainda existe um plano de Deus em curso nesse exato momento. E é através de mim
e de você que esse plano está se realizando. Nós que já fomos alcançados pela graça, agora somos enviados por Deus para sermos instrumentos dele, para abençoar vidas com a mensagem da salvação, por meio de palavras e de atitudes que mostram Jesus ao mundo, que revelam a bondade, a sabedoria e o desejo de Deus de salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós devemos ficar maravilhados pelo privilégio de fazermos parte desse plano maravilhoso de Deus. E mais do que maravilhados, devemos estar prontos, preparados, dispostos, porque Deus pode, a qualquer momento, mudar qualquer um dos nossos planos para nos incluir mais efetivamente nos planos grandiosos que Ele tem, naquilo que Ele está realizando. Portanto, que os planos não concretizados que temos não nos entristeçam, muito menos nos paralisem. E que os planos que temos, que tiram a eternidade da nossa vista, jamais venham a se concretizar. E que os planos de Deus, de usar a nossa vida para abençoar pessoas do mundo inteiro, encontrem sempre em nós um coração disposto e desejoso de ser usado, de participar daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele deseja fazer. E eu caminho para a conclusão dessa meditação fazendo algumas considerações. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo desejando agradar a Deus em tudo, Davi teve o seu plano frustrado. Mas ele acolheu com toda a humildade e mesmo com alegria a vontade de Deus, porque pela fé, Davi sabia que um bem maior estava para acontecer, estava reservado para ele. Nós também fazemos planos, queremos que Deus confirme esses planos, nem sempre isso vai acontecer. Deus a qualquer momento tem poder e autoridade para mudar tudo o que planejamos. E sempre que isso acontecer, nós experimentaremos na prática aquilo que hoje estamos aqui aprendendo. Que Deus nem sempre está por trás de uma boa intenção. Que Deus está sempre orientando ou reorientando os seus filhos para propósitos maiores e melhores. Que Deus sempre quer usar as nossas vidas como instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. Portanto, busquemos sempre a aprovação de Deus para os planos que nós fazemos, mas também nos alegremos, não somente com as portas que Deus abre, mas também e principalmente com as portas que Ele fecha, porque são elas que sempre nos indicam que algo muito melhor, muito maior, muito mais valioso está para acontecer. Que essas palavras animem o seu coração e te engajem naquilo que Deus está realizando no mundo e da maneira como Ele deseja que você participe dos planos que Ele mesmo traçou para a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente.
sim, paz da mais doce puder desfrutar, se dor mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo total. Valeu-me o Senhor, oh, que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A mim eu anseio por meu Salvador, ao céu
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Como é precioso esse tempo em que podemos estar juntos em adoração. Como eu disse no começo, a adoração é nossa prioridade suprema, mas também temos outros privilégios como a comunhão de amor que há em Cristo Jesus e também a oportunidade para aprender e testemunhar da palavra de Deus. Por isso, participe de todos os nossos encontros, todos os domingos, às 10h15 da manhã, a nossa EBD Express. Às 10h45, a celebração da manhã, às 16 horas, programação linda voltada para os pequeninos, nosso IBL Kids Connect. E às 18 horas, a celebração da noite. Você é bem-vindo. Nós ficamos felizes em te envolver nessa grande comunhão de nós, povo de Deus, que nós temos como Igreja de Jesus Cristo. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você.